atrasada, mas eu espero que ainda dê tempo de fazer uma retrospectiva literária. No vídeo de hoje, a minha intenção é repassar as leituras que eu fiz em 2024, ano passado. Eu sei que eu tô meio atrasadinha, mas eu acho que eu fiz leituras tão boas ano passado, meninas, que eu acho que vale a pena, mesmo que atrasado, falar sobre todas elas. Antes de começar, se tu ainda não estiver inscrito neste canal, inscreva-se por gentileza. E lembra que todos os livros que eu mencionar aqui estarão linkados na descrição. Bom, sem mais delongas, o primeiro livro que eu vou falar nesse vídeo vai ser também o primeiro livro que eu li em 2024, que é O Presente do Meu Grande Amor. Fazia muitos anos que eu tinha essa vontade de ter uma leitura temática no Natal, e eu tinha esse livro parado na minha estante fazia muitos e muitos e muitos anos. Esse livro é uma coletânea de contos de Natal. Coletânea de contos é redundante? Eu não vou estar sabendo essa informação, então eu vou deixar pra lá. Esse livro é escrito por vários autores, então, tipo, autores super renomados para escrever, né, vários contos. Tem Stephanie Perkins, tem Holly Black, Jenny Hand, para todos os garotos que já amei. Então, tipo assim, eu tinha muitas expectativas de que fosse um livro, beleza, com contos de Natal, então nada muito complexo, nada muito elaborado, mas ainda assim divertido. Mas eu lembro que eu achei ele bem chatinho, eu dei 3 estrelas pra essa leitura e eu até acho que eu fui bem generosa, porque assim, eu não lembro de nenhum conto que tenha me marcado, eu achei esse livro totalmente esquecível, mas pra uma leitura temática foi o que eu tinha ali naquele momento, achei que seria válido, mas achei chato, achei que não valeu muito a pena. Agora, a segunda leitura de 2024 já veio assim com o pé na porta. O segundo livro que eu li foi Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid. A Taylor Jenkins Reid é uma das autoras favoritas de todo mundo nesse momento. Muita gente por causa de Daisy Jones and the Six, muita gente como eu, por causa de Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, e acho que Malibu Renasce se tornou o meu segundo livro favorito dela. Eu li Daisy Jones and the Six, pra quem não sabe, Malibu Renasce envolve a história, todo o entorno da história de um personagem que aparece em Daisy Jones and the Six, então é o mundinho aí Taylor Jenkins Reid, né? Eu não tenho tanto apego com Daisy Jones and the Six, apesar de eu ter gostado muito da adaptação pra TV, né? Mas Malibu Renasce eu já gostei bem mais, eu já me envolvi bem mais. A história vai girar ali em torno da Nina Riva, que é a filha do Mick Riva, que aparece em Daisy Jones and the Six. E aí é uma trama que envolve treta familiar, tudo em torno da Nina Riva. Eu achei muito interessante, eu achei esse livro muito maneiro. Eu dei 5 estrelas, eu só não favoritei porque realmente, em termos de Taylor Jenkins Reid, pra eu favoritar outro livro, vai ser difícil, mas de fato é uma leitura muito gostosa. Pra quem gosta de leitura de verão, de praia, apesar de ser uma leitura bem densa por conta desse contexto familiar ali da Nina Riva, ainda assim, quem gosta de Califórnia, verão, surf, acho que vai curtir esse livro aqui. E aí veio mais um tombo. Eu li Os Elefantes Não Esquecem, da Agatha Christie, e foi... Eu achei esse livro muito chato. Eu esqueci a história inteira imediatamente após eu terminar a última página, tipo, eu achei muito chato. O que me surpreendeu bastante, porque eu tenho a tendência de gostar muito dos livros da Agatha Christie, mas esse em si não brilhou. Eu dei 2 estrelas na época, eu acho que só por ser Agatha Christie, porque a real é que eu não gostei, achei muito chato. É um livro bem pequenininho, bem fininho, tem tudo pra ser muito legal, mas não me pegou, não. Mas aí veio A Hipótese do Amor. Cara, esse livro é muito fofo. É um fake love, friends to lovers, na real. Porque são ali personagens que fingem namorar e depois acabam se apaixonando. Que é um plot que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe, todo mundo já viu. A forma como essa autora, em específico, desenvolveu esse imbróglio de friends to lovers, fake love, daí se apaixona de verdade, acaba se relacionando de verdade. A forma como ela solucionou isso, eu achei muito legal. Esse livro se passa em um ambiente acadêmico, né? Então, tipo assim, de universidade, aquela coisa shopping. Cara, eu achei, pra quem porventura esteja meio ressacado, com ressaca literária, essa é uma boa aposta de um livro que tu vai esperando nada e ele entrega romancezinho, água com açúcar, delícia, sabe? E aí, gurias, eu peguei A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes para ler.
Esse livro é do universo Jogos Vorazes, né? Ele vai focar na história do presidente Snow, toda a história dele desde o começo, depois da guerra, de como ele era durante a vida adulta ali, como ele foi se tornando relevante politicamente até se tornar presidente, o que foi deixando ele mal. Sensacional! Suzanne Collins, sei lá, uma das minhas autoras favoritas, talvez? Não sei, porque eu não li nada dela que não fosse Jogos Vorazes, né? Então, não sei, mas todo o universo de Jogos Vorazes, tudo que ela cria em torno disso, eu já tô super ansiosa pra Sunrise on the Reaping. Achei a adaptação de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes muito boa. Eu acabei vendo a adaptação antes de ler o livro. Eu sei que pra alguns isso pode ser um crime, mas eu não me importo. Eu já fiz isso com vários livros e não atrapalha a minha experiência de leitura, não me desencoraja a ler, muito pelo contrário, geralmente me dá mais vontade ainda de ler. Icônico, pra quem gosta de Jogos Vorazes, é assim, imprescindível a leitura desse livro. É um livro bem maior do que a trilogia original, né? Mas pra mim valeu super a pena. Achei necessário sim. Muita gente na época criticou por a Suzanne Collins estar mexendo numa trilogia tão amarradinha, tão redondinha. Mas faz muito sentido ela falar sobre um cara que foi tornando-se mal até chegar à presidência na época em que ela lançou esse livro. E até mesmo hoje em dia, né, gurias? Digamos que é muito importante falar sobre a progressão do mal, como a gente não vai pegando sinais, como a gente não vai percebendo e quando vê, ó, já era. Tipo o sapo, vai fervendo ele devagarinho e ele não percebe. Ah, gente, é assim, tá? E aí, eu não falei quantas estrelas eu dei pra Hipótese do Amor, né? Pra Hipótese do Amor eu dei 4 estrelas. Apesar de que, assim, eu vou falar as estrelas que eu dei pra cada leitura, mas não leva a sério as minhas estrelas, tá? Até no Letterboxd, eu dou 5 estrelas pra filmes que são notoriamente ruins, mas eu simplesmente sou apegada. Então, não leva a sério a minha nota, porque nem eu levo, tá? E pra Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, evidentemente, 5 estrelas, favoritado. E aí, depois de um livro icônico, eu fui ler Agatha Christie novamente. Putz, eu já li tantos livros dela que eu gostei, eu não vou deixar um que eu não gostei manchar, né, a minha relação com a Agatha Christie. Então eu fui ler Morte na Mesopotâmia, assim, não amei também. É que assim, pra mim, o meu favorito da Agatha Christie é Assassinato no Expresso do Oriente. E Morte no Nilo eu gosto bastante também. Mas esse Morte na Mesopotâmia, eu achei as coisas meio mal explicadas. Ou eu que fui muito burra e não acompanhei, porque isso sempre é uma possibilidade. Não lembro muito da história, mas no roteiro eu coloquei que eu dei 5 estrelas. E que eu fiquei completamente perdidinha com essa leitura. Geralmente a Agatha Christie, ela vai nos levando pela história e tu vai tipo assim, tá, beleza, então deve ser ele o assassino, e aí ela e te direciona para outro lado. Mas nesse Morte na Mesopotâmia e mais ainda no Elefantes Não Esquece, eu senti que eu tava só esperando alguma coisa acontecer e não veio aí. Eu dei uma nota um pouco mais alta, eu dei 3 estrelas e meia. Mas tenho certeza que outros livros que eu vou ler dela eu vou gostar muito mais. Eu acho que foi só uma leva que eu escolhi justamente os que não tava dando liga com o meu gosto pessoal. E aí, gente? Aí eu li Nunca Jamais, da Colleen Hoover. Eu tenho ranço de falar sobre esse livro. É um dos piores livros que eu já li em toda a minha vida, eu acho. Se tu me perguntasse antes de eu ler esse livro, se existia a possibilidade da Colleen Hoover escrever um livro que eu odiasse, eu ia dizer, não. Mas eu odiei. Eu odiei cada segundo desse livro. Não fez o menor sentido esse papo dos dois. Os dois namoradinhos que acordam e não lembram que namora, tipo, uma perda de memória recente. E daí nada é explicado, porque ela quer fazer dessa bomba uma série. Nossa, eu cheguei ao final desse livro, eu queria tacar fogo. Mas a gente não faz isso, não taque fogo em livros. Mas eu achei muito chato, achei tipo assim, a Colleen Hoover devia mandar recolher esse livro. Mas é bom pra nos relembrar que mesmo autoras célebres, muito boas, icônicas, às vezes elas já escreveram podreira também. Então se tu tá aí na tua casa com vergonha de botar teu projeto na rua, lembra sempre que a Colleen Hoover escreveu Nunca Jamais. Eu dei 1 estrela pra esse livro. E ainda acho que foi muita coisa, tá? E aí eu fui ler Os Trabalhos de Hércules.
E assim, não é um livro ruim, é como se fossem contos, então tem vários pequenos casos, né, os trabalhos de Hércules, que o Hercule Poirot, não sei como é que fala o Poirot, sei lá. O nosso detetive amado bigodudinho, ele vai resolvendo esses trabalhos de Hércules, porque ele se propõe a isso, a resolver vários casos seguidos. E eu gostei de alguns casos desse livro, mas eu acho que por serem vários no mesmo livro, e Agatha Christie geralmente são livros pequenos, eu achei que eu acabei não conseguindo me envolver com nenhuma das histórias. Quando eu pegava uma história que eu tava tipo assim, agora vai, gurias, acabava em 2 páginas e já ia pra uma outra que eu talvez não gostasse tanto, sabe? Então essa dinâmica eu não gostei. Ainda foi melhor que Os Elefantes Não Esquecem. Pelo menos pra minha experiência. Eu dei 1,5 estrelas. Acho que na época eu fui meio malvada. Eu acho que eu terminei o livro meio frustrada pela leva e aí acabei dando uma nota mais baixa do que o necessário, agora pensando aqui. Depois disso eu li A Paciente Silenciosa. Eu não vou falar sobre esse livro aqui nesse vídeo, porque já tem vídeo sobre esse livro aqui no canal. Eu dei 3,5 estrelas. Prometeu muito, entregou mais ou menos. Vai lá conferir pra ver o que eu achei. E aí, gurias, eu li A Cabeça do Santo. Acho que é o primeiro livro nacional que eu tô falando nessa retrospectiva aqui. Foi o primeiro livro nacional que eu li em 2024. E foi logo Socorro a Ciolha, né? Decisão mais acertada do ano. Dei 4 estrelas. A Cabeça do Santo se tornou o meu favorito da Socorro a Ciolha. Foi o primeiro que eu li. Li outro dela, que também é muito icônico, muito bom. Mas esse aqui ainda foi meu favorito. Pra quem não conhece a história, é um menino que a mãe dele morre e pede pra ele ir até uma cidade procurar pelo pai dele, pela avó dele, passa por várias dificuldades até chegar nessa cidade. E nessa cidade ele se abriga dentro da cabeça de um santo, que era para ser uma escultura de um santo gigantesca. Rolou ali uma treta, sobrou só a cabeça da escultura, ele se abriga dentro dessa cabeça e ele percebe que ele consegue ouvir as preces das mulheres da cidade para Santo Antônio. E aí a história vai se desenrolar a partir daí. Cara, esse livro é assim, eu achei tudo muito diferente. Se tu ainda não leu Socorro a Ciolha, faz esse favor pra ti mesma. Se eu não me engano, o e-book desse livro é bem baratinho. Não sei hoje em dia, já que tá super bombado, né? Mas na época que eu li, eu lembro que eu paguei bem baratinho no e-book. E, cara, valeu muito, muito, muito a pena. Aliás, uma curiosidade é que a Socorro a Ciolha começou a desenvolver esse livro numa oficina do Gabriel Garcia Marques. Tá bom pra vocês? Depois disso, eu li Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira. Inclusive, quem me segue no Instagram viu essa tragédia, eu postei ontem, que aconteceu. O Matheus tá lendo, porque a edição que eu tenho é em inglês, daí pra praticar ele começou a ler. E euzinha recomendei que ele levasse pro trabalho, pra ele ler na hora do almoço, ou sei lá, no ônibus, quando ele tivesse afim. O pobrezinho tomou uma chuva desgraçada voltando do trabalho. E o livro tava na mochila, mesmo dentro de saquinho, o saquinho não sobreviveu. E aí dá pra ver que tá todo manchado o livro. Agora ele tá até secando já, mas a capa tá assim uma gosma. Agora esse livro, além de eu ter gostado, eu ter lido ele, agora ele carrega uma história extra. Eu dei 4,5 estrelas. Eu gostei muito desse universo que o Adam Silveira criou. Pra quem não conhece a sinopse desse livro, é um universo em que tu é avisado por telefone, tu recebe uma ligação telefônica te informando que tu vai morrer naquele dia. Eles não avisam como, eles não avisam em que momento do dia, eles só te avisam que nas próximas 24 horas tu vai morrer, e aí tu faz o que tu quiser dessas 24 horas. Nessa história, como o título do livro sugere, os dois morrem no final. Então são 2 meninos que se conhecem porque receberam essa ligação e se conhecem através de um aplicativo que existe nesse universo justamente para conectar pessoas que vão morrer no mesmo dia, caso elas estejam sozinhas por qualquer motivo. E aí o Rufus conhece o Mateu e os dois morrem no final. Cara, eu chorei bastante no final desse livro, porque tu vai te apaixonando junto com eles, e aí tu vai pensando, mas eles vão morrer, mas o que tá acontecendo, meu Deus?
Então, tipo assim, eu dei 4 estrelas e meia, eu gostei muito. Enquanto eu tava lendo o livro, eu achei que eu tava preparada pro que aconteceria no final, que o autor, inclusive, já tinha me avisado, né? Com o título. Mas eu não tava preparada. Eu acho que ninguém tá preparado. E eu acho que esse livro gera justamente essas reflexões, sabe? Mesmo se a gente ficasse sabendo, se a gente existisse num mundo em que a gente ficaria sabendo quando a gente morre, ainda assim a gente não estaria preparado, sabe? Nem pra morrer, nem pra perder alguém, mesmo sabendo com 24 horas de antecedência. Depois eu li Não Confie em Ninguém, do Charlie Don Lee. Foi o meu primeiro livro desse cara. Eu sei que esse cara é super polêmico, porque algumas pessoas amam os livros dele, outras pessoas odeiam. Eu fiquei em cima do muro, sinceramente, eu não achei uma bomba, mas também não achei um masterpiece, assim. Achei um livro, sei lá, um livro, entendeu? Esse livro vai contar a história de uma mulher que foi presa pelo assassinato do namorado, e 10 anos depois dessa prisão dela, ela vai atrás de uma jornalista. Agora eu não lembro se ela vai atrás da jornalista ou se a jornalista vai atrás dela, pra provar a inocência dela. E aí é isso, né? Não confia em ninguém. Matou, não matou, é inocente, não é inocente, e aí isso se arrasta ao longo do livro inteiro. Antes de chegar na finaleira, eu já tinha sacado um pouco pra onde o autor tava me levando, mas não achei um livro ruim. Inclusive, eu li ele durante uma maratona 24 horas, que eu vou deixar linkado aqui também, que já subiu aqui no canal. 2 estrelas e meia, não achei horrível, não achei genial. Depois disso eu li os 27 Crushes de Molly, e aí, assim, eu acho que esse foi mais um daqueles casos de timing. Eu acho que se eu tivesse lido esse livro mais novinho, eu teria aproveitado mais. Lendo hoje em dia, tantos anos depois do lançamento, eu achei sem graça. O que me surpreendeu muito, porque a Becky Albertalli escreveu Simon versus a Agenda Homo Sapiens, que é um livro que eu amei muito, se eu não me engano é até favoritado. Mas os 27 Crushes de Molly, eu achei... basicamente é um livro sobre uma menina super insegura, consigo mesma, como um todo. Ela tem vários crushes, mas ela não consegue levar nenhum a cabo até que ela conhece um boyzinho e aí coisas acontecem. Mas uma coisa que me irritou muito nesse livro foi a relação dessa menina com a irmã dela, tá? A relação da Molly com a irmã dela. Me estressou um pouco, me irritou e acho que foi o que me fez dar uma nota um pouquinho mais baixa. Eu dei 1 estrela e meia pra esse livro, acho que muito por causa dessa relação da Molly com a irmã dela, que me irritou do começo ao fim, sabe? Depois eu li A Mulher em Mim, atrasadíssima, né? Eu tô sempre atrasada em tudo, gente. Eu tô atrasada nas leituras, nos filmes, nas séries. Eu sou sempre a última a assistir. Li a biografia da Britney Spears. Acabei dando só 3 estrelas, porque eu acho que quando eu li também, eu já sabia tudo, já não tinha mais bomba nenhuma me esperando nesse livro, porque já tinha saído em todas as notícias do mundo, né? As coisas mais emblemáticas que a Britney conta nesse livro. Mas eu acho que é gostoso a gente entrar dentro da cabeça dela, né? De uma pessoa que a gente acompanha, ouve as músicas, ouve o trabalho, consome o trabalho durante tantos anos, uma pessoa que é reconhecidamente icônica e, sei lá, absurda no que ela faz. É bom a gente passar algumas páginas ali dentro da cabeça dessa pessoa, entendendo como foi a vida dela, ainda mais a Britney Spears, que, putz, passou por poucas e boas nessa indústria, né? Então é muito legal por esse lado, mas eu já sabia todas as fofocas, então nesse sentido eu não tive nenhuma grande surpresa ao longo da leitura. Logo depois eu li 1000 Palavras, da Jennifer Brown. É a mesma autora de A Lista do Ódio, que eu acho que eu já mencionei aqui no canal nos vídeos de antigamente. A Lista do Ódio é um livro que na época que eu li eu gostei. É um livro com um tema super complicado, né? Porque A Lista do Ódio fala sobre um cara que entra numa escola e faz um massacre porque sofria bullying. Era a namorada dele, eu acho, que sai como culpada porque ele tira a própria vida depois de fazer esse massacre. E em 1000 Palavras, a Jennifer Brown também pega um tema super sensível para criar uma ficção em cima. E nesse caso ela vai falar sobre o revenge porn, que é basicamente quando uma pessoa, geralmente envolvida em um relacionamento romântico com outra, usa como chantagem emocional ali algum conteúdo que ela tenha íntimo dessa outra pessoa, né? Geralmente homens fazem isso com fotos das suas namoradas, mulheres. É o que acontece nesse livro aqui, nesse momento. Ela tira uma foto, manda pro namorado, eles depois de um tempo terminam e ele espalha essa foto para os amiguinhos
E aí é um tema super sensível. Acho que poderia algumas coisas terem sido feitas diferentes, mas é injusto eu falar isso também, porque eu tô lendo com a minha mente de 2025 um livro que foi escrito antes de 2018, porque 2018 ele foi lançado. Então, tem algumas concessões que a gente tem que fazer aí ao longo dessa leitura, mas acho que só o fato de ela ter pautado esse assunto na literatura juvenil é tão importante, sabe? Porque eu lembro que não era uma época que a gente falava com muita empatia ou gentileza sobre as meninas que eram vítimas de revenge porn, e eu acho que esse livro colabora para um debate mais justo, assim, sobre esse tema, sabe? Depois eu li O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Eu também falei sobre esse livro no mesmo vídeo que eu falei sobre Não Confie em Ninguém. Esse livro eu li junto com uma leitura dirigida da Manuela Xavier, que é uma psicanalista. Putz, ela é muito inteligente, ela é muito maravilhosa, ela explode a minha mente a cada conteúdo que ela lança. E houve uma época em que ela fazia leituras dirigidas, né? Eu fiz com ela a leitura dirigida de Mulheres que Correm com os Lobos. Por um momento eu esqueci o nome do livro. E a segunda leitura dirigida que eu fiz com ela foi essa do Mito da Beleza, o que pra mim facilitou muito. Esses livros mais teóricos, ainda que eu consiga ler, eu sinto que eu não tiro todo o proveito que eu poderia tirar tendo uma pessoa com conhecimentos mais profundos sobre o tema te acompanhando nessa leitura, sabe? Então fazer essa leitura dirigida com a Manuela Xavier foi muito legal. Eu não sei se tem disponível para compra hoje em dia ainda. Eu dei 4,5 estrelas pra Naomi Wolf. Eu tive essa audácia. O próximo livro que eu li foi Oração para Desaparecer, também da Socorro Acioli. Pra esse eu dei 4 estrelas, porque realmente da Socorro Acioli o meu favorito é A Cabeça do Santo, mas esse também é muito bacana, muito legal. Ele tem uma mística ali envolvida. Basicamente, a sinopse dele é que uma mulher é desenterrada em Portugal, muito machucada, claramente brasileira, e ela não se lembra de nada da vida dela até aquele momento. E esse é o plot. A gente vai ao longo desse livro descobrir da onde é essa querida, por que ela foi parar nessa situação. A Socorro Acioli, ela é hoje, eu acho que uma das minhas autoras nacionais favoritas, tá? Eu acho os livros dela muito únicos, muito perspicazes, assim. Por favor, leiam Socorro Acioli. Primeiro A Cabeça do Santo, que é meu favorito, mas Oração para Desaparecer. Eu acho o nome desse livro, Oração para Desaparecer, muito bonito também. Depois tivemos Gente Ansiosa. Eu não vou falar sobre esse livro nesse vídeo, porque eu quero fazer um vídeo, uma resenha, um vídeo exclusivamente pra falar de Gente Ansiosa, porque foi um livro, assim, que me fez sentir coisas. Putz, esse cara, sei lá, ele tem o dom de desmantelar a nossa cabeça e o nosso coração e depois juntar os pedacinhos e fazer a gente sentir que tá melhor do que tava antes, sabe? Mas enfim, esse livro foi 5 estrelas, favoritado, vou fazer um vídeo sobre e vou panfletar esse livro pelo resto da minha vida, provavelmente. Agora, inclusive, eu reparei que os próximos livros que eu vou mencionar, todos eles eu tenho planos de fazer resenhas específicas por motivos diferentes. Mas enfim, depois de Gente Ansiosa eu li Um Homem Chamado Ove, que também, assim, acho que Um Homem Chamado Ove se tornou ainda mais favorito que Gente Ansiosa. Parecia que não era possível e foi possível. Depois eu também li As Garotas, que eu também quero fazer um vídeo único sobre. Por motivos diferentes, eu acho que tem muitas coisas que dá pra debater em cima dessa leitura. Eu quero explorar melhor isso. E também li O Clube do Crime das Quintas-Feiras, que eu também quero fazer um vídeo exclusivo sobre, porque o plot desse é muito interessante e ele envolve vários gêneros diferentes de um jeito que eu nunca tinha visto antes, então eu acho que também vale a pena dar uma panfletada nesse livro aí. E foram essas as minhas leituras de 2024. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, deixem o like. Relembrando que todos os livros que foram mencionados aqui nesse vídeo vão estar linkados aqui na descrição. E é isso, nos vemos no próximo.